Olá, Web Condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, que temos aqui como nossos patrocinadores o administrador Wellington Ianelli da Casinha, os síndicos profissionais Renato Taboada e Cristiane Xavier da Facility, e o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, do grupo Alvo Serviços. E apresentado por esta advogada, a Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta, comentário aqui no nosso canal do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida, mesmo que seja de um convidado que veio aqui falar um pouco sobre um assunto e você também ainda tem dúvida sobre aquele assunto, pode mandar aqui para a gente, que ele, no programa que a gente vai tratar, solucionar as dúvidas, a gente pede para esse convidado gravar o vídeo e a gente coloca aqui para você, para ele responder a sua dúvida. Então, continue aqui participando, que a gente adora saber que vocês estão aí do outro lado participando com a gente. Bom, hoje nós estamos aqui com o síndico Renato Taboada e nós vamos falar de um tema que é o que o condomínio mais gosta de fazer: reclamações. Eu acho que assim, alguns condôminos estão bem tranquilos, até fazem as suas colocações, suas reclamações, mas tem outro que ele parece que ele acorda de manhã e vai dormir só reclamando do condomínio, né? Dá vontade, na verdade, de falar para ele: então, por que você não muda, né? Então, se assim, muda, vai viver sua vida, né? Segue seu caminho. Mas, infelizmente, eu acho que o Renato, como síndico, não pode falar isso para o condômino. Segue a sua vida, segue seu caminho. Então, ele tem que resolver de outro jeito. Então, assim, Renato, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Dá essa vontade de você, de vez em quando, falar: vai viver sua vida, segue seu caminho. Bom, primeiramente, um alô especial aí para o pessoal que nos acompanha, né? Que a Fabi carinhosamente chama de Web de Condôminos. É sempre um prazer estar aqui, trazendo conhecimento e aprendendo, né? Que é uma troca. A gente fala, discorre, mas a gente aprende muito também. Fabi, então, como para muita coisa nessa vida, o que a gente precisa é de filtro, né? Então a gente precisa, de certa forma, para ser assertivo, a gente precisa filtrar essas informações, ver o valor que aquela reclamação de fato tem, se aquilo se trata da coletividade ou se trata de um problema unitário, específico e pessoal, né? Porque nós temos a obrigação de agir, mas em prol do conjunto, né? E não de uma pessoa só. Mas é o que você falou, às vezes a gente, nesse filtro, a gente consegue identificar que as pessoas estão apenas isopilando o fígado, entendeu? E nós, como profissionais assertivos que devemos ser, a gente não pode cair nesse jogo de fofoca e tudo mais, né? Até li uma frase de uma amiga bem interessante nessa semana passada que fala: existe o pessoal da reclamação e o pessoal da gestão, né? E nós, como profissionais, nós somos da gestão, né? A parte da reclamação vem muito dos condemônios, né? Sim. Mas faz parte. Agora, a gente sempre fala aqui que, como você estava falando, né? Tem o pessoal da reclamação. Tem aquele que o prazer dele é reclamar, né? Sim. E ele adora ligar para o síndico, adora, você no caso é síndico profissional, até quando é síndico orgânico, ele interfona no apartamento do síndico de manhã, de tarde, de noite. Você que é síndico profissional, ele te manda o WhatsApp de manhã, de tarde, de noite. E aí a gente fala assim: o que você vai fazer com essa reclamação? Porque se você fala para ele, formaliza, né? Ainda assim, ainda é no WhatsApp, ok. Você vai lá dar um print, ok, tá formalizada. Mas se é uma reclamação
verbal, por uma ligação de telefone ou por uma ligação de interfone, o que eu faço com essa reclamação? Então, como é que a gente formaliza isso para que ele não que ele deixe de ser aquele condômino chato, reclamão e passe pelo menos então a ver surtir um efeito a reclamação dele, os suplícios dele surtiu um efeito. Nós como empresa, né, nós temos sistemas, então a gente planilha normalmente essas reclamações após ser feita esse filtro, né, que eu comentei anteriormente, para a gente averiguar e dar assertividade nisso em solucionar problemas, né? Porque a função do síndico profissional é justamente essa. Nós temos que gerir o condomínio e oferecer soluções, né? Então a gente recebe essa demanda, a gente planilha isso depois de feito um filtro e a gente vai dando demanda através de profissionais, através de atitudes nossas administrativas, atitudes judiciais, à medida que for necessária, né? Mas então a gente tem sistemas que a gente faz esse mapeamento, a gente faz esse planilhamento de reclamações para a gente conseguir dar demanda. De certa forma, Fabi, eu falo, as reclamações que têm fundamentação, elas ajudam a gestão, né? Com certeza. Porque elas ajudam a gente a caminhar para frente, a melhorar, a tornar aquele ambiente mais salubre, né? Então, de certa forma, essas reclamações não são de todo mal. Elas, as boas e necessárias, elas trabalham em prol e dão qualidade no condomínio. O que eu falei no começo, né? Não que a gente não. O que a gente quer falar aqui, o web condomínio, não é que você não deva fazer a reclamação. Você deve fazer reclamação, sim, mas tem aquela diferença, né? Aquele condômino que reclama até da folha que no dia de ventania e diz que o auxiliar de limpeza não varreu a garagem, sendo que teve uma ventania de noite, a madrugada toda, e 9 horas da manhã. Então, o auxiliar de limpeza acabou de chegar. Ele primeiro tirou o lixo, não sei o quê, e depois ele vai varrer. Então, é lógico que ele vai encontrar folhas da ventania. Tem esse condômino, que não é a reclamação construtiva, e tem a reclamação construtiva. Né? No caso, olha, eu estou escutando já há 2, 3 dias um barulho quando fecha e abre a porta do elevador em tal andar. Realmente o síndico às vezes nem para naquele andar, então ele não sabe que aquela porta está batendo, ele vai descobrir, ele vai saber porque você reclamou, você trouxe a reclamação. Agora, antes da gente entrar aqui para a gravação, você falou uma coisa que das reclamações, né? Que é melhor a reclamação do condômino que te chama e faz aquela reclamação, mesmo que verbal por telefone, do que aquele que fica no grupo paralelo, não é nem o grupo oficial, onde o síndico está e consegue até acompanhar tudo que estão falando. Ele pega aquele grupo que foi criado, vamos dizer, de esquerda, de oposição, e aí fica fazendo a reclamação e você nem sabe o que está acontecendo. Você falou que esse é o pior, é a pior das reclamações. Então, é aquilo, é o pessoal que gosta de fazer fofoca e não de fazer gestão. É a pessoa que está justamente muito mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Porque se me passa a informação, faço o filtro, é viável, gente, eu tenho obrigação de viabilizar. É o que eu falo, num condomínio, óbvio que algumas vezes existiram unanimidade. Algumas vezes existiram a não unanimidade, mas a gente foi eleito por maioria. Mas a partir do momento que eu sou eleito, eu sou síndico de todos, né? E eu tenho o dever operacional, legal, até me arrisco a dizer, mas assim, eu tenho aquele dever moral também, né? Não é porque a pessoa não votou em mim que eu não vou viabilizar nada para ele, nem que ele tenha direito a respeito disso. De forma nenhuma, isso me traria uma desconfiança e eu não teria como ser catalogado como um síndico profissional, porque eu não estou sendo profissional. Né? Então, minhas atitudes dentro do condomínio nunca são com o fígado. Elas são sempre em prol da coletividade, em prol do condomínio. Mas esses grupos de WhatsApp, eu vou te falar, Fabiana, eles são enlouquecedores. Tá? Isso, grupo de WhatsApp é um outro podcast. Eles são enlouquecedores. Porque as pessoas, assim, você, por exemplo, né? Nós, como temos diversos condomínios, nós atendemos centenas de famílias, né?
para não falar milhar aí, né? E o que que acontece? Você lida com todo tipo de pessoas, né? Com todo é uma gama muito grande. Então, desde a questão de horários, com questão de personalidades, com questão de tratativa mesmo das pessoas. Vai ter aquela pessoa, aquele senhorzinho que acorda às 5h30 da manhã e ele vai te mandar mensagem. E se você não responder até às 6h30, ele vai te ligar. Entendeu? E tem aquele pessoal da insônia que é 2 horas da manhã e ele também vai te mandar mensagem. Então é uma montanha russa, uma loucura grande. Mas faz parte do que a gente vive de condomínio, né? Sim. Então mas o pessoal custa um pouco entender um SLA e tudo mais. Mas assim, é o que eu sempre falo, eu prometo e eu cumpro isso. Eu sempre respondo dentro de um dia, nem que eu fique, o que normalmente acontece no escritório, até 10, 11 horas da noite, mas eu respondo todo mundo. Então, aí o importante, voltando na questão da reclamação, web condômino, é você saber, primeira coisa, saber qual é o canal oficial de reclamações do seu condomínio. Se é um livro, se é o WhatsApp do síndico, se é um e-mail. Primeiro momento é saber qual é esse canal oficial, para você poder realmente, porque que nem o Renato falou, ele faz questão de responder em um dia, né? Mas nem todas as empresas, nem todos os síndicos conseguem, por algum motivo, até o síndico orgânico às vezes tem outra, muitas vezes tem outra atividade, que é a fonte dele de vida, de remuneração, então ele não consegue atender e responder imediatamente. Então, se você respeitar esse canal, com certeza o seu síndico vai procurar esse canal quando ele for resolver as reclamações do condomínio, né? Com certeza. Então, primeiro ponto, procurar o canal correto da reclamação. Formalizar esta reclamação pelo canal correto. E, gente, o WhatsApp é um outro tema para um novo podcast. Mas não faça, então, isto, né? É um pedido do nosso... Mas não adianta, Fabi. Eu sinceramente, como empresa. Não, eu falo no WhatsApp no sentido do grupo paralelo, né? Sim, não, isso é Pelo terrível. amor de Deus, Mas isso não é me fofoca, faça não é isso. gestão, e tá tudo bem. Agora, assim, com relação à comunicação, né? A gente sempre tenta encaminhar que essa demanda, até para a questão de mapeamento e assertividade, que seja feita através do e-mail oficial, né? Da Sim, Facilities. Mas as pessoas hoje em dia têm muito mais facilidade com o WhatsApp, né? Então a gente acaba abrindo esse precedente, porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca também. O mais assertivo, o ideal é sempre a comunicação através do e-mail. Mas, se a pessoa vem no WhatsApp, é algo emergencial, é algo que traga algum tipo de risco e tudo mais, eu até prefiro. eu até Sinceramente, eu falo prefiro. do livro, né? Porque ainda a gente sabe que ainda há condomínios que têm esse livro de reclamações na Sim, portaria. sim, sim. Mas também é uma coisa que, na minha opinião, tá, Fabiola, eu vejo que é uma coisa que cada vez mais os condomínios têm que ir colocando só no museu do condomínio. Olha, mas Porque eu te falo, Fabi, eu acho importante a gente ter esse livro. mas eu não, O eu acho excesso que de informação não me incomoda. eu vejo o livro interessante para exatamente ocorrências entre os prestadores de serviço. Sim, 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 sim. Diferente do livro exatamente que Sim, fica de sim, sim. reclamação. Não, Que perfeito. aí qualquer. É esse que eu não gosto. Esse é que eu meio que falo que tem que ficar lá para o museu. O de reclamação, que com certeza o Leonardo tem, né? Que é aquele de ocorrência. Eu acho que esse é muito importante. O síndico vai lá e escreve, para ele até se lembrar que teve tal prestador aqui e fez isso. Então, esse, ok, e deve continuar tendo, sim. Estou falando o de reclamação na portaria que os condôminos vão lá e escrevem. Esse eu acho que tem que cada vez mais sendo aposentado. Por quê? Além de não ter muito, tem aquela coisa da exposição. Então, qualquer condômino vai Pode pegar e ver o que o fazer a outro sua escreveu. reclamação e vai ver Isso o que o sim. outro escreveu. Então, esse a gente acaba sempre falando porque ainda temos muito condomínio que ainda adotam esse meio de reclamação. Mas é quando eu falo que vamos aposentar, vamos deixar no museu do condomínio e vamos modernizar pelo menos para esse sentido do e-mail.
A gente vai ter que ir encaminhando aí no nosso podcast para o final. Deixa aqui o telefone da Facility, o contato da Facility, por favor. Olha, pode. Eu prefiro até dar meu telefone pessoal, porque o da Cristiane é sempre mais difícil a gente conversar com ela. O meu é o DDD 19 98820 5935, tá? Então vocês Se não podem conseguir ligar. nesses nossos telefones aí que aparecem no nosso vídeo, O liga aqui meu no pessoal, numerado que com certeza o vai meu, conseguir. o meu sempre atende. Olha. Então, Isso sim. agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. É sempre muito bom saber que você está aí nos acompanhando. E, como já falei, esse mês voltaram as frases. Então, tenha certeza que hoje você tem toda essa experiência, porque um dia você errou e acertou. Enfim, você viveu. Então, gente, até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvos7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.